Eu não preciso dizer que o Brasil tem uma porção de problemas para resolver. A gente pode listar vários problemas. A Paloma Totti falou dos problemas da seleção brasileira, que também tem vários problemas para enfrentar. Mas o Brasil tem uma série de desafios. Desafios no campo da pobreza. Eu vi um estudo hoje mostrando que a pobreza no Brasil, ou seja, a população, as pessoas que vivem com até 5 dólares e 50 por dia, que é o limite abaixo do qual o IBGE chama de linha da pobreza, subiu de 2012 para cá, ou seja, 10 anos, 11 anos, de 27,3% para 29,4%. Não é razoável. Não é razoável que o Brasil tenha mais pobres hoje do que há 10 anos. Ah, mas foi a pandemia. Não, não foi a pandemia. Não foi a pandemia. É o Brasil brasileiro brasileirando no campo da pobreza. Você vai para a discussão de habitação, igual. A gente constrói, o déficit habitacional continua igual. Você olha para a educação, um desafio incrível. É absurdo imaginar que os jovens chegam no terceiro ano do ensino médio sabendo nada de matemática, nada de português. Por quê? Quando 9% dos alunos sabem fazer as operações que se espera que façam no terceiro ano, significa que 91% do sistema apodreceu. É de se perguntar quem são esses professores dos 9%, para que possam dar aula para os outros, para que a gente possa aumentar esse número. É inconcebível. Saúde, a gente tem alguns bons exemplos, mas pergunta para quem está agora querendo marcar consulta com um especialista, marcar um procedimento, para quando marcou? Para julho, agosto, setembro? Isso falando da nossa vida, mas tem as reformas, tem as mudanças que a gente tem que fazer, reforma fiscal, reforma tributária, então é de se esperar que os nossos líderes, que os nossos políticos enderecem, encaminhem, orientem as discussões para que a gente possa diminuir os nossos desafios em cada uma dessas áreas. No entanto, para cada problema real, parece que os políticos criam um problema imaginário tão grande que produz uma nuvem, uma névoa que impede a gente de enxergar o problema. Ontem aconteceu algo pavoroso. Paloma Totti estava no Jornal da Band, deu a notícia. Fábio França acompanhou, deu a notícia, seguramente discutiu com a Adriana Araújo no Entre Nós, às 4 horas da tarde aqui. Lula, presidente Lula, diante de um caso real da falta de segurança no Brasil, diante de um caso real, que é do avanço de uma facção criminosa, diante de um caso real, que é uma pergunta que todo mundo faz, até onde os criminosos controlam as cadeias e as ruas desse país, e quem sai de casa com aquele medo de não voltar, ou pelo menos com aquele medo de não voltar para casa com tudo que levou durante o dia, porque volta sem o celular, às vezes volta sem a dignidade. Esse é um problema real. E aí vem o presidente Lula e diz que vê uma armação do Moro na história do PCC, na operação da Polícia Federal, que desmontou uma quadrilha, um grupo do PCC, que queria assassinar o senador. Ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula, ex-ministro da Justiça, que comandou a Polícia Federal, atual senador da República. De que forma o Sérgio Moro poderia fazer uma armação naquela operação? Fica a dúvida. Ele teria interferido no trabalho da Polícia Federal? Grave denúncia. Importante, talvez uma CPI para investigar isso. Ele teria interferido no trabalho do Poder Judiciário, que autorizou a operação, pedindo ao juiz, a juíza que autorizou a operação, que fizesse o vazamento. Denúncia gravíssima falar uma coisa dessa. Então, armação de Moro. O presidente Lula disse isso. Bom, reação no Palácio do Planalto foi ruim. O entorno do presidente ficou boquiaberto. Os aliados ficaram sem palavras. Até porque o ministro da Justiça, que tantas vezes eu critiquei aqui, elogiou a operação como uma operação feita pelo Estado, por um órgão do Estado, que é a Polícia Federal, para combater um mal que é a facção criminosa, o PCC. E eles conseguiram um sucesso nessa operação. E ele colocou isso como um exemplo de trabalho sério. Se é um exemplo de trabalho sério para o Flávio Dino, e na opinião do presidente, é uma armação do Moro de alguma forma, o que
que o Flávio Dino vai fazer a partir de agora? Vai falar que é uma armação do Moro? Vai deixar de dizer que é uma operação séria? Vai esclarecer? Porque se a gente perguntar agora para o Flávio Dino, ele vai dizer o quê? O presidente tem o direito a ter opinião? Bom, mas se todo mundo tem direito a ter uma opinião, qualquer que seja a opinião, por que o Supremo Tribunal Federal entende que certas opiniões agridem o Estado de Direito e outras não? Quer dizer, temos um problema, porque dizer que é uma armação do Moro é de uma gravidade que a gente não pode simplesmente passar batido e achar que isso não aconteceu. Curioso, perdão, curioso porque a gente viu também o ex-presidente Bolsonaro, que deu uma entrevista essa semana, sobre o 8 de janeiro. Para quem não lembra o 8 de janeiro, é impossível não lembrar o 8 de janeiro, porque é o nosso quase 11 de setembro, embora não dê para comparar pelo tamanho e pela dimensão, mas o ataque dos amalucados, aquele ataque que destruiu o Congresso, destruiu o prédio, né, os prédios do Congresso, da Presidência e do Supremo Tribunal Federal, sem, no entanto, atingir as instituições que continuam sólidas, porque a democracia no Brasil deu um gol, né, mostrou um gol, mostrou força naquele dia. Bolsonaro, na entrevista que deu, falou que foi uma armadilha feita pela esquerda. Ou seja, o 8 de janeiro foi uma armadilha feita pela esquerda. É uma coisa maluca. Então, são exemplos de atitudes dos nossos líderes, porque o Bolsonaro continua a ser um líder. Se ele vai ser o líder da oposição ou não, mas ele é uma liderança. Ele teve muito voto. O que ele fala repercute. O presidente da República nem se fala, o Lula. E aí começa a dar saudades do tempo em que os presidentes falavam frases que às vezes não faziam sentido, mas sobre o ofício deles. Falavam sobre a Constituição, falavam sobre os planos econômicos, discutiam o ofício, a obra, aquilo que é preciso fazer para transformar o Brasil. E não essa cortina de fumaça que apareceu nesse episódio do PCC, mas já tinha aparecido também quando o presidente da República partiu para cima da instituição Banco Central, que tem o direito e a obrigação funcional de cuidar dos juros e da taxa de juros. Então, é preciso que a gente coloque um freio de arrumação, e o freio de arrumação se dá por um processo de conscientização. O presidente da República tem o direito de falar o que quiser, menos aquilo que ele não deve falar. Como é que você subtrai essa partícula final? Como é que você define aquilo que não deve falar? É ele que tem que definir. Ninguém pode dizer para o presidente o que ele deve dizer e o que ele não deve dizer. Mas a sociedade tem que fazer uma reflexão sobre o que as autoridades dizem, para que a gente não fique vendo a bolsa subir, a bolsa cair, o dólar subir, o dólar cair, o Brasil não avançar, os acordos serem rompidos, os políticos brigarem por causa de declarações sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. A gente está vendo agora o presidente da Câmara e o presidente do Senado discutindo sobre o rito de uma medida provisória. Será mesmo que o rito de uma medida provisória pode azedar as relações institucionais entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado? Ou seja, uma briga intestina num dos poderes da República? Faz sentido uma coisa dessa? Faz sentido a gente ver os políticos dizendo para a gente assim, olha, a nossa agenda é mais importante que a agenda de vocês. Porque quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro, ou seja, quem ganhou e quem perdeu, os dois queriam um Brasil melhor. E o Brasil melhor do brasileiro não é um Brasil em que o presidente diga coisas como o que o Lula disse ou coisas como o Bolsonaro dizia, completamente sem sentido, descabidas. Não, é alguém que coloque no papel ou tire do papel os projetos para transformar esse país. E cadê os projetos? Cadê o que o governo Lula fez até agora para transformar o Brasil? Nada, não apareceu nada. Para onde a gente está indo? O que a gente vai fazer na área de infraestrutura? O presidente Lula, que aliás adiou a viagem, precisou adiar, né, por razões médicas, a viagem à China, né, Fábio? Ele está com uma pneumonia. Sim, exatamente. E a gente não sabe... Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso com a reportagem em Brasília. Boa. E a gente não sabe se vai adiar um dia ou mais. Por enquanto é um dia de atraso, né? Um dia... E tem que adiar mesmo. Imagina, a saúde do presidente é algo vital. Mas a gente vai ter oportunidade, a gente já discutiu um pouco aqui, vai discutir mais, olhar para a China, não é copiar o modelo chinês, pelo amor de Deus. A gente quer democracia, lá não tem. Esse ativo não existe lá. Mas lá existe uma preocupação em fazer o Brasil, o país, crescer.
E como cresceu, né? Nos últimos 40 anos, a renda per capita chinesa aumentou 53 vezes. 53 vezes. Ah, mas era muito baixa, de fato, era 1/10 da renda per capita do Brasil. Hoje é o dobro da renda per capita do Brasil. Eles conseguiram para 1 bilhão e tantos milhões de habitantes. E a gente andando de ladinho, né? Não tem aquele Eduardo e Mônica, aquela musiquinha que fala ela e ele ainda na aulinha de inglês. Como é que era? Enquanto a dizer não existe razão. Mas não lembro. Ela fazia um monte de coisa filosofando em alemão, não sei o que e tal, e ele nas aulinhas de inglês. É o Brasil e a China, a gente tá na aulinha de inglês, pô. Where's the book? The book's on the table. Pô, meu, chega. Ela fazia medicina e falava alemão. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. É o Brasil. Então, não dá para ficar assim. A gente tem que fazer uma mudança nesse cenário, e é isso que a gente precisa discutir. Eu não sei se você concorda comigo, se você não concorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.